Carlos Barbosa, 53 anos, empresário, presidente do Passos de Ferreira de 2010 a 2014, saiu por opção própria. 3 anos depois, quais são as motivações deste regresso? Antes de mais, queria agradecer o vosso convite do imediato, uma vez que não aceitei outro convite anterior e também já agora era de ressalvar o ter aceito esse convite pela idoneidade e por respeito que tenho também pelo vosso jornal, e daí eu ter aceito, meu muito obrigado. Pois é. Este regresso deve-se a quê? Saudades? Não, este regresso ao futebol deve-se porque, em primeiro, todos sabem a minha paixão que eu tenho pelo Passos. Mas a questão maior é que eu vejo neste momento, nestes últimos 3 anos em que estou ausente, entre aspas, porque sempre estive presente em todos os jogos, estive sempre presente durante o estádio e sei o que se passa. E não vejo uma direção dinâmica, não vejo uma direção com uma política de crescimento, de sustentabilidade, e daí eu ter reparado que relativamente ao projeto que eu deixei, que nada está a ser cumprido e como tal estou a ver as coisas a descambar muito e também temo pelo futuro do clube, e daí eu me candidatar para conseguir os objetivos em que me tinha proposto quando deixei o clube em 2014. Quais são esses pontos fundamentais em que a entrada do Carlos Barbosa poderá dar um novo rumo a este Passos de Ferreira? Os pontos fundamentais é um projeto que eu tenho, que já vinha sendo alimentado já na altura da minha saída, em que nada disso foi posto em prática. Não foi posto em prática a sustentabilidade do clube, porque quando todos falamos em SADs ou SEDUCs, e eu, como defendo sempre uma gestão autónoma e defendo a SEDUC, vejo que nada foi feito para alavancar e sustentar melhor o clube. Vejo que no aspecto da formação e do nosso scouting nada foi feito também para nós nunca termos que recorrer a uma SAD. Vejo que o trabalho que não está a ser implementado da melhor forma, e uma das coisas que me preocupa é o crescimento do clube, e vejo exatamente que nada está a ser feito nesse sentido. Vejo apenas a gastar dinheiro que já estava no clube, vejo apenas obras neste último ano, porque deve ser por ser ano de eleições, e não vejo o crescimento sustentado do clube, e daí essa minha tomada de posição. Por onde é que o clube pode crescer? Desportivamente, o Passos de Ferreira nas 3 últimas épocas ficou em 8º, em 7º, portanto esteve perto dos tais lugares europeus a que a sua lista se propõe levar o clube do Passos de Ferreira, mas esta temporada as coisas não terão corrido tão bem em termos desportivos. É um Passos que pode, já na próxima época, em caso de vitória do Carlos Barbosa, voltar a entrar na discussão dos lugares europeus? Eu, quando falo na sustentabilidade do clube e o crescimento do clube, as coisas não se fazem num ano, nem 2 anos. Eu tenho pena que se tenha quebrado um ciclo que vinha já sustentado. É certo que tive o último ano, um ano mau, mas isso acontece, mas continuando no trabalho, acreditando no trabalho que se pode fazer, há muito por onde possa crescer. Acho que já deveríamos ter uma equipa B, já estava planeada já há alguns anos. Acho que também se devia aproveitar mais o scouting para termos novos valores, e porque o scouting é muito importante, que temos que ter, andar sempre à frente dos outros. E na equipa principal é muito importante também haver um conhecimento muito maior, trabalhar muito antecipadamente aos outros, para não recorrermos a tantos emprestados como tem acontecido. Vamos então por partes. Comecemos pela equipa principal. O que é que o Carlos Barbosa pode e quer mudar na forma como o futebol profissional está a ser gerido?
Este plantel é um plantel que acha que lhe dá garantias? Esta equipa técnica serve para o futuro ou já tem outro nome em agenda? Não, o plantel, logicamente que todos os anos terá sempre que ser reforçado. Há sempre jogadores que terminam o contrato, há sempre jogadores que saem por motivos de vendas ou outras coisas do género. Todos os anos tem que ser retocado. Tenho um plantel com alguns bons jogadores, mas é como eu disse, tem que ser melhorado. No aspecto... Mas já tem nomes? Já tem reforços em carteira? Tenho conversado aí com alguns jogadores, tenho alguns reforços em carteira, mas neste momento, claro que não os posso anunciar, porque não posso ter nenhum compromisso assumido, porque ainda não sou presidente. A partir de quinta-feira penso em citar esses contactos. Então, legitimado para tal e conseguir fazer uma equipa à imagem do que é o Paços Ferreira. E que tipo de orçamento é que acha que precisa para fazer um Paços a essa imagem que defende? Os nossos orçamentos, logicamente que terão que aumentar um bocadinho, porque também agora a receita também é maior, mas isso é uma questão muito complicada, porque os outros clubes também têm os mesmos valores que nós temos, ou até mais. Tenho pena que o negócio com a Sport TV tenha sido mal negociado e continuaremos a ser o clube que menos recebemos da Primeira Liga, o que nos deixa em desvantagem. Daí eu falar sempre na sustentabilidade do clube, e o crescimento passa pela formação, passa pela equipa B, passa por termos outras fontes de receita para compensarmos aquilo que não teremos das verbas dos clubes. Já disse que o plantel teria que ser forçosamente remodelado, como acontece em todo lado, em toda a época. Quanto à equipa técnica, um jovem da terra, Vasco Seabra, merece-lhe confiança, ou tem outros nomes também já apalavrados? O Vasco Seabra é um treinador jovem, conheço muito bem, trabalhei com ele na equipa de júniores, fez um bom trabalho. Agora, eu neste aspecto da equipa profissional ainda não falei com ele, ainda não conheço as ideias dele. É um assunto que eu, sendo presidente, irei conversar com ele, irei apresentar o meu projeto. Se comungarmos das mesmas ideias e das mesmas opiniões, iremos conversar para pormos um passo europeu. O Cadu é apenas mandatário do Carlos Barbosa ou é o futuro diretor desportivo do Carlos Barbosa? Não, o Cadu é apenas um pacense que me está a ajudar nesta campanha, é um mandatário da lista, ele ainda é profissional. Eu não prevejo ter na minha equipa um diretor desportivo, porque eu, sendo presidente do clube, sendo presidente da SEDUC, tendo disponibilidade e com a equipa que me rodeia, com alguns elementos afetos ao clube e com um scouting reforçado, eu abdicarei dessa figura no Paços Ferreira. Quanto à equipa de scouting, que já existe também no clube, quando diz reforçado, é apenas com a entrada de mais elementos ou será reforçado e remodelado? Não. Temos lá neste momento apenas uma pessoa no scouting, que é o Sousa, em que reconheço muito valor, muitas das vezes não reconhecido. Eu reconheço, já trabalhei com ele há 8, 10 anos que conheço os feitos dele, reconheço o valor. Agora que está completamente desamparado, sozinho nessa área, o scouting precisa ser reforçado com mais 3 ou 4 elementos, e eu aproveitaria para, com o dinheiro do diretor desportivo, eu reforçar o departamento de scouting, que acho que neste momento que seria mais importante. A questão da equipa B encerra várias questões dentro de uma só. Uma delas tem a ver com a questão logística. O Paços não tem neste momento um complexo preparado
para ter uma equipa B. A solução apresentada pela lista do Carlos Barbosa, da utilização do campo dos Leões da Seroa, é a mais viável? Sem dúvida alguma, porque nós sabemos as dificuldades que temos ali já no nosso estádio para trabalhar com todas as equipas de formação. Mais uma equipa B, será difícil nós utilizarmos o mesmo recinto para jogar a equipa principal e a equipa B. Sendo o complexo dos Leões da Seroa uma garantia com o apoio da direção e da junta da freguesia da Seroa e dando um desenvolvimento maior também à própria freguesia, que serão criadas condições com o relevado e com o sintético, depois também porque é próximo do centro, é numa zona muito boa, tem umas excelentes condições, será uma mais-valia para todos e serão criadas ali as condições para que os atletas trabalhem à vontade e que possam progredir ali com excelentes condições. Essa questão levanta também ainda a possibilidade de vários dos elementos dos Júniores A, do Sub-19, passarem para a equipa B. O problema é que os Júniores A competem já num escalão muito elevado, na primeira divisão nacional, o que faz com que o campo de recrutamento tenha que funcionar logo de baixo até chegar ao Sub-19 para alimentar a equipa, que não pode perder espaço competitivo. Isso é lógico, daí eu estar a... Mas isso tem custos. Daí eu não concordo consigo nesse aspecto, porque os custos são facilmente ajustáveis. Eu prefiro ter um scouting maior, alargar ao scouting, e depois, tendo uma equipa B, em vez de ter 30 jogadores ou 32, como acontece neste momento, eu basta-me ter apenas 23 jogadores no plantel profissional e com o dinheiro restante eu faço uma equipa B a valorizar muito mais, dando valorização também aos júniores da equipa A que possam integrar a B, valorizá-los mais, fazê-los treinar, fazê-los jogar no relevado, porque começa a equipa B, a equipa de júniores, tem necessidade de começar a jogar mesmo também no relevado, em vez de jogar num sintético. Portanto, há toda uma valorização subsequente a isso, para valorizar os atletas, sem gastar mais dinheiro. A questão da formação é dos pontos em que concorda com a atual direção de que está a fazer um bom trabalho, ou seria alvo também de uma remodelação de todo o departamento? A direção está nesse aspecto, estão a fazer um trabalho quanto baste. Eu digo quanto baste porque acho que já poderíamos ter também potenciado mais alguma coisa. Eu, quando saí, foi na altura em que fiz uma remodelação profunda na secção juvenil, culminando com a subida de 3 equipas aos nacionais, com muito sucesso. Conseguimos tirar jogadores para a equipa sénior, coisa que já não acontecia há muitos anos, e a formação requer uma atenção permanente e constante de pessoas qualificadas, com responsabilidade, para conseguirmos trabalhar melhor e tentar que os melhores fiquem cá, que não fujam para outras equipas, que é o que tem acontecido. Essa questão de um trabalho cada vez mais profissional na formação faz com que os jovens da terra tenham também cada vez menos espaço para jogarem no clube do coração e no clube que os seus pais têm também como seu. É um problema difícil de gerir? O futebol tornou-se uma indústria muito grande e toda a gente quer chegar à idade sénior para se valorizar a eles próprios, terem um futuro mais risonho. Toda a gente aposta no futebol, desde que tenham valor, com certeza que serão melhor aproveitados, porque muitas das vezes perdem-se jovens valores porque não se dá oportunidade, porque se dispensa jogadores para outras equipas sem condições. Se nós conseguirmos reunir condições com a equipa B,
com certeza que vamos ter muito mais vantagens e os jovens da terra podem ser muito mais aproveitados e valorizados com isso. A questão dos emprestados, o Carlos Barbosa já se mostrou manifestamente contra, no entanto, no futuro, ou melhor, no passado, em que esteve à frente dos destinos do clube, também era prática usual o Paços de Ferreira ter jogadores emprestados. Porquê este volte-face agora nessa ideia? Aqui um equívoco muito grande. Eu não sou contra os jogadores emprestados. Eu sou contra a formação de um plantel no início da época com jogadores emprestados, o que é diferente. Basta ver que nos anos em que eu estive à frente do clube, tive, salvo erro, 5, 6 jogadores emprestados em 4 anos. Mas esses realmente eram as mais-valias. E depois foi partilha de passes, em que as pessoas confundem o jogador emprestado com partilha de passes. Nós tivemos 3 partilhas de passes em que nos renderam mais de 2 milhões de euros e ainda poderão render mais no futuro. Portanto, eu não sou contra os jogadores emprestados. Momentaneamente poderemos ter algum emprestado, mas para ser emprestado tem que ser uma mais-valia que não deixe dúvidas algumas, mas eu prefiro sempre ter uma partilha de passes do que ter que formar um plantel no início da época, como tem acontecido, à base de jogadores emprestados, o que é completamente diferente. A questão da valorização desportiva, de um plantel mais competitivo, equipa B, incremento no apoio ao futebol de formação, tudo isso trará custos. Acabou de afirmar que as receitas não têm sido as que, no seu entender, poderiam ser. O que é que a sua lista traz de novo que possa trazer receitas adicionais para o clube? Isto já é um sonho antigo. Sempre me preocupei com as receitas, porque foi sempre, aos anos que eu estou no clube, foi sempre um dos grandes problemas, era saber fazer dinheiro para os compromissos. E daí eu tenho quando começou aquela bancada central, que ainda hoje não percebo o porquê de não estar acabada, já dei o exemplo dos camarotes, que é uma perca de muito grande receita. Tenho as lojas que serão uma alavanca muito grande, que serão mais umas rendas, mais umas receitas para sustentar as camadas jovens e todo o futebol em si. Tenho umas bombas de gasolina para meter por trás dessa bancada nova. Tenho um Burger King, posso afirmar, o Burger King e as bombas de gasolina, que são uma fonte de receita muito grande. E depois há outras áreas em que podemos explorar, como por exemplo o centro de estágio, em que vamos poupar algum dinheiro com isso. Vamos por partes. Relativamente às bombas de combustível e a esse espaço comercial do Burger King, já existem contratos assinados que permitirão trazer essas duas entidades para junto do estádio? Eu tenho compromisso, juntamente com as entidades competentes e responsáveis, que desde que eu ganhe as eleições, automaticamente ou imediatamente começaremos com as obras. Os contratos serão assinados na hora, e isto da parte tanto do Presidente da Câmara Municipal como o Presidente da Repsol Portugal têm dado essas garantias, em que são pessoas de palavra. Mas porquê a entrada do Presidente da Câmara? Onde é que será colocada a bomba de gasolina? Em terreno camarário? Esse terreno de momento é camarário, ainda não é do clube. Está-se a tratar dos projetos para passar esses terrenos para o clube. Como fui eu que alavanquei todo esse sistema, fui eu que consegui chegar junto do Presidente da Repsol, e aí, para legitimar o negócio, para dar legitimar mesmo o negócio, eu tive que convidar o Presidente da Câmara a deslocar-se comigo a Lisboa para dar credibilidade ao negócio, visto que é uma coisa que já é um sonho antigo, é uma mais-valia para o clube, que vai gerar receitas, vai-me trazer gente para a volta do estádio, vai-me ajudar a rentabilizar todas as áreas de negócios que tenho previstas para aquela bancada, que foi sempre com o intuito que se fez. Portanto, esse negócio e a questão do Presidente da Câmara surge
por meu intermédio, porque eu tinha que levar alguém responsável e os donos do terreno para legitimar o negócio. E é dessa forma que o negócio está feito. Foram levantadas algumas questões que teriam a ver com a necessidade desses dois negócios terem que passar por uma Assembleia Geral para serem sujeitos à votação dos associados. Isso é uma questão, eu penso que não se põe, porque não há sócio nenhum que não queira que se rentabilize um espaço que está morto. E quando eu tenho um projeto para rentabilizar, que vai ajudar o clube em milhares e milhares de euros, eu não vejo qual é o sócio que não queira o progresso do clube. Se me pusesse a pergunta ao contrário, se eu tivesse a desfazer-me de algum bem do clube, não, eu estou a trazer progresso para o clube e a sustentabilidade para o clube. Portanto, não sei até que ponto, eu acho que não tem que ir à Assembleia alguma por causa disso, acho que não tem, mas se tiver, também não será por aí que não se irá fazer uma coisa dessas, porque nós fizemos a bancada, os melhoramentos, compramos carros, autocarros, e nunca fomos à Assembleia por causa disso. Pronto. Quando se trata de comprar bens para o clube, para ser sustentáveis, acho que o problema é que não é esse. Num cenário hipotético de derrota nas eleições, estaria na disponibilidade de colocar esses projetos à disposição da direção do Paços de Feira? Esse é um assunto que depois irei pôr, e já estou a pôr a público, e que será tratado mediante a autarquia e as pessoas responsáveis. Se eles se mantiverem interessados no processo, poderá muito bem ser explorado. Mas isso também eles terão que manifestar interesse, porque até agora nunca o fizeram. A questão do centro de estágio, de que falava quando o interrompi, também se nota aqui que há uma parceria com a Câmara Municipal, até porque, por aquilo que eu percebi, também tem a ver com a utilização de espaços pertencentes à autarquia. É verdade. Toda a gente sabe o espaço do Parque da Cidade, toda a gente sabe, a Câmara não está a fazer favor, não está a fazer favor nenhum. A Câmara quer reabilitar todos os edifícios, eles procuram parceiros para reabilitar os edifícios que estão abandonados, porque financeiramente não lhes interessa e eles estarem a explorar essas questões. Portanto, eu acho que isso é primordial para o clube, sendo ali tão próximo do estádio, tendo as condições que tem, que o Paços Ferreira já fez lá estágios há muitos anos. Aquilo com um pequeno investimento, eu acho que seria uma mais-valia. Portanto, dentro do modelo de gestão que está a ser dado a outras pessoas particulares dentro dos edifícios do Parque da Cidade, a Câmara Municipal está a fazer o mesmo para comigo e para com o Paços de Ferreira. Portanto, aqui não há mais nada no meio, é uma coisa clara, que dá rendimento ao clube e que se vai a reabilitar um edifício muito bom, que está completamente abandonado e que será benéfico para toda a comunidade pacense. Pode servir o Paços Ferreira, pode servir a Juventude Pacense, pode servir as piscinas, pode-se explorar aquilo de várias formas, em que será também sempre mais uma fonte de receita e não uma fonte de despesas. A questão da bancada, que ainda não está concluída, foi apresentada como uma possibilidade de maior receita, mas também, obviamente, também é uma possibilidade de captação de associados. O que é que o Carlos Barbosa tem em mente para que o Paços possa crescer no número de adeptos e ser cada vez mais o clube mais representativo do Val de Sousa? Isto sempre foi a nossa grande preocupação, fazer estas obras. Recorda-me que quando comecei com esta nova bancada, é precisamente para o aumento, criar condições para que a gente possa ter novos sócios, para conseguir, e nisso também esta direção aí nesse aspecto está a trabalhar bem, que baixou as cotas aos sócios. Eu já o tinha feito anteriormente, e estes fizeram na mesma, fazer os pacotes de família,
criar melhores condições aos sócios, mas agora há que continuar a trazer mais gente para a volta do estádio, com os novos acessos, com um parque urbano muito melhor, com a questão das bombas da gasolina, do Burger King, com as lojas. Eu vou trazer para lá muito mais gente, e onde houver mais gente, há negócio. E daí eu, através de todo este trabalho, este empenho, eu consigo capitalizar para ter mais sócios, mas para isso tenho que arranjar melhores condições para os sócios, coisas que nós anteriormente não tínhamos. Uma das bandeiras da sua candidatura tem a ver com o transporte dos associados para os jogos. Isso é quantificável em dinheiro? Quanto é que pode custar em cada fim de semana, imagine-se? Ou terá que estipular um limite de, por exemplo, não, 2 autocarros por jogo? Eu desde que haja adeptos para ir fora, porque nós temos ali, aqui no Paço Ferreira, duas coisas completamente distintas. Nós temos elementos da claque em que a maioria dos sócios não gostam de viajar com eles. Portanto, eu separaria isto dessa forma. Um dos autocarros é como tem sido feito com os elementos da claque. Isso, eles, claro, viajariam no autocarro deles, têm que assumir todas as despesas se fizerem estragos, porque o meu grande problema com esses elementos foi os estragos que fizeram nos autocarros, coisa que não é compatível. O resto, nós estamos a falar de 200 euros, 250 euros, que para o orçamento do clube, nós também precisamos ter apoio fora, e reconheço as dificuldades financeiras de muitos sócios em acompanhar a equipa fora. Desde que sejam criadas as condições, eu não vejo isso mediante o nosso orçamento, e tenho um projeto também para isso, que é, eu tenho empresas que me vão, em cada jogo fora, que me vão suportar todas essas despesas com o autocarro alusivo da empresa A, B ou C, que vai patrocinar aquela viagem. Portanto, isso não se reflete no orçamento do Passos, só tenho apenas que conseguir fazer a permuta dos bilhetes com os outros clubes, que é a prática comum, mas fazer essa parte com as empresas, patrocinar o autocarro, mediante a única coisa que está aqui é a responsabilidade dos estragos que possam acontecer nos autocarros, que é uma coisa frequente e que não pode acontecer, nomeadamente com os elementos da claque. Uma questão que tem sido pública, por um lado, as críticas do Carlos Barbosa a jogadores que o Passos não terá conseguido manter nos seus quadros e que saíram para clubes de maior nomeada sem qualquer contrapartida. Do outro lado, é acusado também pela lista do Paulo Menezes de ter rubricado contratos de longa duração com alguns atletas, aos quais, depois dado o fraco rendimento desportivo, teve que indemnizar. Em que ficamos? Qual é a política correta a seguir? Isto é engraçado, porque eu estou na direção há muitos e muitos anos. Se acertassem todos, então eu era um top 10, quer dizer, isto não havia quem me ganhasse. É normal que também haja erros. Mas pondo os prós e os contras, o meu saldo é muito mais positivo do que negativo. Alguns jogadores que falam que falhei, é normal. Há outras equipas que gastam milhões e também falham, mas no meu deve haver, com certeza, que basta consultar toda a minha gestão e ver o que foi pago em jogadores que não deram tanto rendimento ao clube e aqueles que deram milhões. Aí as contas são fáceis de fazer e é tudo muito público, essa questão. Quando saiu, curiosamente, foi sucedido no cargo pelo Paulo Menezes, volta 3 anos mais tarde para lutar com o Paulo Menezes por um lugar na cadeira de poder do Passos de Ferreira. O que é que levou a esta separação das águas, a este extremar de posições que tem vindo a acontecer? Podem-se ganhar umas eleições e perder um amigo? Eu não ponho essa questão de perder amigos. Nós todos somos amigos, temos as nossas ideias. O que me fez voltar novamente é realmente que as minhas ideias não vão ao encontro das deles. Eu tenho um projeto, sempre tive projetos para o Passos.
Da parte deles não vejo projeto algum, vejo só a fazer o corrente não chega. Eu tenho um projeto, eles não têm. É uma diferença de ideias muito grande. E depois tenho uma coisa muito grande. A única coisa que me faz voltar é pelo Passos, não pela minha pessoa. Portanto, eu sempre fui um diretor, presidente, vice-presidente, mas sempre me mantive humilde às minhas raízes e à paixão pelo clube. E sempre pus o Passos Ferreira sempre em primeiro lugar, coisa que não acontece com a atual direção. Quando diz que quer ser o presidente do clube, o presidente da SEDUC e o diretor para o futebol, não está a passar uma imagem de que vai ser um presidente de eu quero, posso e mando? Não, nunca fui assim. Já trabalhei muitos anos lá no futebol, toda a gente me conhece e não trabalho assim. Eu prefiro trabalhar com gente que realmente perceba de futebol e por isso é que quero aqueles elementos do scouting, mais alguns elementos que estão lá no clube que me possam ajudar. E logicamente tenho os elementos da minha direção, da minha lista, para me ajudar nesse sentido. Eu não vou ser abdico do diretor esportivo, serei o presidente do clube e o presidente da SEDUC, mas logicamente que terei rodeado de gente que percebe de futebol, que percebe de gestão, para me ajudar em toda essa área. Quando foi tornada pública a questão da candidatura, quer do Paulo Menezes, quer do Carlos Barbosa, houve também a possibilidade do Sr. Fernando Sequeira se candidatar e depois foi dito pelo próprio que houve uma tentativa de gerar um consenso entre o Paulo Menezes e o Carlos Barbosa para bem do clube. Esse consenso foi tentado e se foi ou não foi conseguido, porquê? É verdade, eu fui convidado pela atual direção para haver uma, vamos dizer, uma reconciliação das listas, para eu poder integrar a direção, só que logicamente que eu nunca iria aceitar uma situação dessas. Quando nós temos tantas coisas, eu tenho um projeto e eles não acreditam no meu projeto, portanto as coisas não iriam dar certo. Eu, se tenho um projeto, tenho ideias para o fazer, eu dou aqui um exemplo. Quando comecei a demolir a bancada, toda esta direção foi contra essa posição. Ninguém queria que começasse a demolir a bancada sem ter o projeto pronto. Estamos a falar da bancada central. Da bancada central. Todas as coisas que foram feitas, como disse eu às vezes, posso ser um bocado autoritário nessas coisas, mas quem é presidente também tem a obrigação de estar mais presente, ser um pouco autónomo, conversando sempre com os seus elementos, mas também tem que ter algum poder de decisão. E tem que puxar a equipa sempre para a frente, motivar os colegas, fazer reuniões semanais com todos, pôr toda a gente ao corrente e sempre a pensar no crescimento do clube. Portanto, as minhas ideias, eu não vejo ninguém na atual direção que tenha a experiência tanto a nível do futebol como de gestão como eu tenho. Portanto, as minhas ideias iriam ser sempre ia me esbarrar sempre com uma entrave com a atual direção e daí eu nunca ter aceito o convite feito pela atual direção para integrar a lista deles. Pela primeira vez, o Passos tem 2 listas a concurso. Isto é sinónimo de crescimento. É verdade. Se a noiva for feia, ninguém quer casar com ela, não é? Isto é uma grande verdade. Não ser que seja rica. mas se calhar agora tiveste bem, porque como eu felizmente sempre trabalhei em prol do clube e sempre o clube à frente até dos meus projetos individuais ou até familiares, foi sempre Passos Ferreira à minha frente, felizmente que deixei o clube autónomo, com muito dinheiro na conta, e daí eles estarem agarrados ao poder, porque tem sido fácil gastar o que lá ficou, porque eu queria que eles me dissessem. Mas ficou muito dinheiro quando o Carlos Barbosa saiu? Ficou seguramente 1,5 milhão de euros na conta quando eu saí. Portanto, tudo o que têm feito, ainda bem, com a sustentabilidade e a segurança que eu tinha deixado
quando saí. Podem dizer, sim senhora, mas eles trabalharam todos consigo. Trabalharam. Basta olhar para os nomes e ver quem é que realmente estava lá para trabalhar. O Dr. Paulo Menezes, que é o presidente do clube, quantas vezes vai ao clube por semana? Quantos minutos gasta por dia no clube? Eu não vejo. O engenheiro Rui Seabra, da mesma forma. E os outros diretores, quem são? Portanto, eu às vezes puxo a brasa para a minha sardinha, porque na verdade sempre alavanquei com aquele clube, muitas das vezes sozinho, não tomava as decisões sozinho, por isso tinha reuniões com eles, mas da mesma forma que muitas das vezes nem apareciam as reuniões, ou delegavam e depois não sabiam o que se passava. E aí sendo o Passos Ferreira uma empresa que já movimenta uma soma bastante considerável e obrigando a essa presença que está a dizer quase ininterrupta, não faria sentido, até porque já tem uma estrutura bastante profissional, com profissionais em quase todas as áreas, ter também um presidente remunerado? Neste momento ainda não temos condições para tal. Nós temos lá uma boa equipa de gente que trabalha lá há muitos anos, uma equipa responsável, que sendo bem orientada é capaz e tem dado resposta a essa necessidade. Depois, porque nós no futebol somos como uma empresa grande, que somos automaticamente fiscalizados, temos um escritório de contabilidade, temos um TOC, temos um ROC, em que as coisas têm que funcionar normalmente. Eu não preciso no momento de ter lá nenhum diretor financeiro para isso, porque as coisas seguem os trâmites normais e temos as auditorias externas mensalmente, em que não é necessário isso. É muito mais necessário saber onde se vai buscar o dinheiro. Aí é que é mais necessário. O resto é tudo controlado com auditorias externas que temos e que já estão no clube há muitos anos. Estas eleições são entre duas linhas orientadoras diferenciadas ou são entre o Carlos Barbosa e o Paulo Menezes? Não percebi esta... Se é apenas uma luta de ideias, Paulo Menezes tem a ideia para o Passos, Carlos Barbosa tem outra ideia para o Passos, é isso que está em questão? Ou está algo mais e são duas pessoas que já estão a lutar por um lugar? Não, não. Eu estou aqui a lutar apenas pelo Passos. Nada tenho contra o Paulo Menezes, tenho apenas a minha visão, tenho tempo disponível, gosto de Passos, tenho organização, tenho projeto e tenho ideias para tudo. O Dr. Paulo Menezes não tem tempo, não tem ideias, não tem projeto e daí nós não conseguimos conciliar porque as ideias dele são contrárias às minhas. Eu acho que tenho muito mais a fazer no clube e que estou muito mais habilitado para isso do que propriamente o presidente atual, que não perde tempo absolutamente algum e há muitas coisas que nem lhe passam pela cabeça. Portanto, eu acho que estou muito mais como é que eu digo, estou muito mais preparado e depois desses 3 anos de interregno estou muito mais preparado para assumir a presidência do que qualquer um dos elementos da outra lista. A questão da lista e a formação da mesma também tem sido alvo de alguns comentários, nomeadamente a questão familiar que o une a um membro do Conselho Fiscal. Em termos legais, isso poderá trazer alguma complicação para a sua lista? Isso penso que não, porque, como sabe, nós temos uma grande dificuldade em Passos Ferreira de arranjar gente válida. Não é que não haja, só que, devido aos impedimentos feitos pelo Presidente, em que eu não concordo em absolutamente nada, em que um sócio da empresa não possa integrar uma lista, um sócio da empresa não possa votar, isso impede a área de recrutamento das pessoas, porque, com todo o respeito que eu tenho por todos os sócios de Passos, as mais-valias estão nas pessoas das empresas, porque é normal que assim sejam. E ao retirar os últimos anos em que também é culpa nossa, que
pusemos os cartões de empresa e não os atualizamos não atualizamos, não é essa forma que eu quero dizer, porque eu acho que um cartão de empresa é um sócio efetivo, é um sócio normal, pode votar e deveria poder pertencer a qualquer lista. Isto inibe-nos um pouco de arranjarmos gente mais credível, com mais valor, para formar listas melhores e para o futuro do clube. A questão que se coloca é o meu presidente da Assembleia do Conselho Fiscal, o Dr. Bruno Santos, e depois de nós percorrermos todo o conhecimento da lista de sócios efetivos, ele achou por bem que a minha filha, que é mestre em fiscalidade, trabalha numa consultora a nível mundial, tem prática nisso e, como eu disse, é uma pessoa válida e não vejo impedimento nenhum em ter uma pessoa válida na lista, porque quem controla as contas é o Presidente do Conselho Fiscal e depois, como eu digo, temos o TOC, temos o ROC, temos a nossa contabilidade para fazer isso. Portanto, não vejo impedimento nenhum nesse aspecto. Estas eleições mostram a tal vitalidade do clube que já falamos, mas temo que possa haver uma cisão dentro do núcleo de adeptos do Paços de Ferreira em função destas eleições, que possa haver aqui um quebrar da União Pacense? Eu penso que não. Eu acho que até é de saltar esta troca de ideias, só faz crescer o clube e, da minha parte, ganhando, eu penso que vou unir as pessoas. Se perder, vou fazer um apelo em que todos os sócios se juntem, ajudem o clube, participem no clube, porque para mim não é uma guerra contra ninguém. Por mim é uma luta pelo Paço de Ferreira e é pelo Paço que eu estou, não é uma luta pessoal contra ninguém, nem contra nenhuma pessoa em particular. Portanto, é de saltar o haver duas listas, é o nosso crescimento, a nossa vitalidade. Quando isto acabar, o que ganhar tem que dar, o que ganhar tem que dar os parabéns à outra lista, ou ao contrário, e o Paço continua a ser o mesmo, um só. O Paços tem crescido também com novas modalidades. O futsal foi instituído esta temporada através de um protocolo com o Clube Desportivo da Boa Vista. Neste primeiro ano, de uma forma natural, a gestão não passou muito pelo clube. Fala nisso no caderno, no seu caderno eleitoral. Essa aposta forte no futsal justifica-se porquê? E até onde pode levar Paços? Por acaso, é uma modalidade que eu também gosto muito. Fui praticante de futsal durante muitos anos. Vejo que é uma modalidade que está em crescimento. E uma vez que, pronto, uma mais-valia da direção em ter feito esse protocolo com o Boa Vista, podemos ainda crescer mais, e eu tenho alguns apoios para pôr o Paço de Ferreira na primeira divisão, que dá nome à cidade, não trazendo custos acrescidos, ainda podendo ganhar dinheiro com receitas de publicidade que poderão advertir daí. Mas é um bom projeto, bem sustentado também, sem despesas para o clube, sempre a pensar levar o nome do clube ao mais alto nacional e se calhar internacional também. A questão da equipa B fala na construção, na colocação de um relevado natural, mais um sintético na Ceroa. Nunca seria para a próxima temporada? Eu neste momento, eu espero que, como já se fala na equipa B há alguns anos, e que a outra lista também tem isso no projeto deles, eu espero que isso já esteja mais alavancado para o fazer. Se tiver isso já alavancado, eu penso que ainda dará tempo para, em agosto, termos lá pelo menos o sintético, primeiro, para começar a jogar e depois fazer o relevado logo de seguida. Carlos Barbosa, acha que pode vencer pelo projeto que apresenta ou que poderá ter uma ajuda extra pelo passado que o liga ao clube?
Eu, pronto, já estive ligado muitos anos ao futebol, tive um passado brilhante no clube. Se eu não gostasse do Paços e não visse o meu projeto e não acreditasse no meu projeto, nunca me sujeitaria a ir para umas eleições destas, tendo o meu passado e tendo elevado o clube ao mais alto nível europeu, portanto consegui culminar com a Champions. Eu acredito acima de tudo no projeto que eu tenho. O passado para mim está esquecido, eu não vivo do passado vivem os museus. Eu acredito no projeto que tenho e na vontade que eu tenho de pôr o Paços Ferreira outra vez ao melhor nível. Para fechar, porque hoje no seu mural de candidatura foi também dado um novo projeto a ser conhecido, a questão da comunicação do clube, essas transmissões da equipa B e dos juniores, isso não é oneroso, não traz custos elevados para o clube, e há essa possibilidade em termos técnicos de o fazer com facilidade? Isso vocês que trabalham na área sabem que isto agora com estas novas técnicas é tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples, e depois isso surge porque tenho parceiros que se dispõem a fazer isso gratuitamente para o clube, e daí a ter avançado com essa coisa, porque são ideias que vão surgindo de pessoas que se vão aproximando de mim, garantindo-me essas condições, trabalhando praticamente borla para o clube, também para mostrar o serviço deles, e com as tecnologias que há, não é difícil agora, como vocês sabem. Obrigado, Carlos Barbosa, pelo tempo disponibilizado. Penso que também os nossos espectadores ficaram esclarecidos quanto ao teor do seu projeto de campanha. Muito obrigado.